Olá, chegamos agora em nosso devocional na última parte do livro de Salmos. Dentro dessas divisões que nós mencionamos, a partir dos capítulos 107 até o capítulo 150, nós encontramos aqui o quinto livro de Salmos. E nós temos aqui, nesse quinto livro, o Salmo 119, onde nós encontramos aqui um acróstico, reflexões a respeito da palavra de Deus. As palavras que nós encontramos aqui nos versículos são lei, preceitos, mandamentos e testemunhos. E nós encontramos aqui, na verdade, um acróstico a cada 8 versículos, começando com uma letra do alfabeto hebraico. E eu quero ler aqui hoje os versículos de números 97 a 104 do Salmo 119. De fato, aqui, nesses versículos, nós encontramos a sabedoria celestial, a sabedoria que é encontrada através da palavra de Deus. E eu quero ler agora esses versículos. Quanto amo a tua lei, é a minha meditação todo dia. Os teus mandamentos me fazem mais sábio que os meus inimigos, porque aqueles eu os tenho sempre comigo. Compreendo mais do que todos os meus mestres, porque medito nos teus testemunhos. Sou mais prudente que os idosos, porque guardo os teus preceitos. De todo o meu caminho desvio os pés para observar a tua palavra. Não me aparto dos teus juízos, pois tu me ensinas. Quão doces são as tuas palavras ao meu paladar, mais que o mel à minha boca. Por meio dos teus preceitos consigo entendimento, por isso detesto todos os caminhos da falsidade. Nós encontramos uma porção maravilhosa no capítulo 119, colocando essa ênfase na sabedoria que vem através da palavra de Deus. E eu quero afirmar que todo aquele que ama o Deus da palavra, ama também a palavra de Deus. E seguindo esse princípio, o que vai acontecer através desta vida, nós vamos encontrar de fato uma vida que sempre é atraída pela verdade e tem uma repugnância pela falsidade. Você é atraído pela verdade? Você tem repugnância pela falsidade? Nós vivemos em um mundo onde as pessoas estão valorizando, observando, seguindo mais a falsidade do que a verdade. Mas quando nós trilhamos o caminho da verdade, da palavra de Deus, nós passamos a amar mais a verdade, a observar a verdade e a colocar em prática a verdade. E por outro lado, nós passamos também a detestar, a querer distância daquilo que é falso. Nós encontramos nas primeiras palavras aqui, nesses versículos lidos, algumas ênfases aqui que são interessantes. A ênfase aqui é onde diz o versículo de número 100, sou mais prudente que os idosos. É possível isso? É claro que nós olhamos e a própria palavra de Deus diz que os idosos, os anciãos, eles eram assim no Antigo Testamento colocados como aqueles que estavam à entrada das cidades para julgamento, porque ali tinha o quê? Uma experiência. Mas aqueles que estavam diante de Israel sempre traziam um julgamento também, digamos assim, pautado por aquilo que Deus diz na sua lei. E hoje sabemos, e em toda época sempre houve também, aqueles que tinham idade, mas não traziam consigo a sabedoria para aplicar o conhecimento adquirido ao longo dos anos. E hoje em dia também é necessário ter esta sabedoria que vem do Senhor. E aqui está dizendo que aquele que ama a verdade da palavra de Deus, ele pode ter até mais sabedoria do que um idoso que não obedece, que não teme e que não ama a lei do Senhor. Nos diz também aqui o versículo 99, o salmista diz que ele compreende mais do que todos os seus mestres. E por que ele tinha mais compreensão do que todos os mestres? Porque ele meditava nos testemunhos, ou seja, na lei do Senhor, na palavra do Senhor.
Temos encontrado assim também tantas pessoas aí com formação acadêmica, mas no entanto tendo repugnância a respeito da palavra de Deus, desprezando a palavra de Deus. E essas pessoas não podem conduzir a verdade àqueles que estão perdidos por tantas mentiras que são espalhadas à nossa volta. É interessante que nós podemos lembrar de Jesus aos 12 anos no templo, e ele estava ali indagando e respondendo os mestres, com apenas 12 anos, porque ali estava demonstrando o amor à lei do Senhor, o conhecimento pela palavra do Senhor. Então eu quero perguntar aqui, mais uma vez, será que você de fato se enquadra aqui nesta situação de amar de fato a verdade da palavra de Deus? Nós temos que observar isso. Se você é atraído pela verdade, certamente você tem repugnância por toda a falsidade que se levanta à sua volta. E nós podemos olhar para a palavra de Deus, e mesmo aí no Novo Testamento, poderemos olhar para o Evangelho de Lucas, e nós vamos encontrar observações interessantes. Vocês se lembram quando os 70 discípulos foram enviados e voltaram alegres por ver o resultado daquilo que o Senhor estava realizando através deles? E eles voltaram ali radiantes de alegria, e as palavras de Jesus para eles graças te dou, ó Pai, Senhor do céu e da terra, porque ocultaste estas coisas aos sábios e instruídos, e revelastes aos pequeninos. Sim, ó Pai, porque assim foi do teu agrado. Então nós vemos o próprio Senhor Jesus olhando os 70 discípulos possuídos de grande alegria, e ele diz que aquelas verdades, que são as verdades espirituais, foram ocultas aos sábios deste mundo, mas foram reveladas aos pequeninos. Nós encontramos também Paulo tratando disso, quando nós olhamos na palavra de Deus, lá no livro de 1 Coríntios, capítulo 2, ele diz: sabedoria essa que nenhum dos poderosos deste século conheceu, porque se a tivessem conhecido, jamais teriam crucificado o Senhor da glória. Sim, de fato, eu quero afirmar, é possível nós compreendermos esta verdade, olhando para esse Salmo 119, que todo aquele que é atraído pela verdade tem repugnância pela falsidade. É assim que está o teu coração? E eu concluo aqui com as últimas palavras do Salmo 119, lá no versículo 103. Quão doces são as tuas palavras ao meu paladar, mais do que o mel à minha boca. Por meio dos teus preceitos consigo entendimento, por isso detesto todo o caminho da falsidade. Que o teu amor, a palavra de Deus, que o meu amor, a palavra de Deus, resulte nas palavras desse salmista, que crie em mim uma repugnância por toda a falsidade. E eu creio que olhando para a minha vida, e você olhando para a sua vida, à medida que você for percebendo que há uma repugnância pela falsidade, você vai perceber que há um aumento do amor pela verdade da palavra de Deus. Então que sejamos assim, demonstremos um verdadeiro amor ao Deus da palavra e à palavra desse Deus soberano. Senhor nosso Deus, muito obrigado, ó Pai, porque o Senhor nos escolheu, Senhor, para revelar a grandeza, a profundidade da verdade da Tua palavra a cada um de nós, a cada salvo, a cada coração voltado para Ti. Que o Senhor nos ajude, através, ó Pai, deste autoexame, percebermos, Senhor, quando a Tua verdade está em primeiro lugar em nosso coração. Que a repugnância à falsidade seja uma realidade diária em nossas vidas. Que tenhamos esse compromisso de, em primeiro lugar, buscar a direção na Tua palavra para as decisões que vamos tomar ao longo do nosso dia, para que a Tua palavra, a Tua vontade prevaleça em nossas vidas. Nos dê entendimento, Senhor, ao meditar na Tua palavra. Nós rogamos a Ti, em nome de Jesus. Amém. Amém? Que o Espírito de Deus nos dê a direção, a compreensão,
para colocar em prática a palavra do Senhor. Deus te abençoe. Um excelente dia para todos nós.